Pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao final então da nossa disciplina e agora nós queremos fazer uma rápida revisão dos conteúdos que serão cobrados no nosso Avalia. Então, a primeira coisa importante, pessoal, vocês devem dar uma olhada de novo em todo o conteúdo repassado. A minha intenção aqui agora é apenas revisar alguns pontos específicos a fim de que vocês possam se dar bem no Avalia. Mas se trata também de olhar com muita atenção de novo todo o conteúdo repassado, especificamente os capítulos que nós trabalhamos durante a nossa disciplina EAD. Então vamos lá. Primeira coisa importante: quais são as palavras que estão ligadas à ideia de multiculturalismo? Multiplicidade, respeito, pluralismo e diversidade. Do outro lado, compreender também uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo ultimamente o fenômeno do discurso do ódio, né? E é muito importante dizer uma coisa importantíssima aqui, tá? Todo mundo tem direito de dizer o que pensa, desde que isso não fira, isto não macule a dignidade do outro. Esse é um primeiro ponto importante, então. De um lado, multiculturalismo, multiplicidade, respeito, pluralismo, diversidade, e por outro lado, a noção do discurso do ódio, que seria o oposto, no caso que, em alguns momentos, as pessoas então acabam maculando a imagem do outro, tá certo? A partir da ideia de que se ofende a dignidade de alguém, tá? Outra coisa muito importante, o que é cultura? Nem vou comentar aqui, está lá no texto, mas é um tema que vai aparecer em algumas questões. 2 ou 3 que eu selecionei com certeza. O que é cultura? Né? Então basta interpretar, compreender, é muito tranquilo, é muito fácil. Tá? Outra coisa muito importante, as origens da antropologia. Primeira coisa, pensarmos então que a antropologia está ligada a um debate sobre as relações genéticas e as questões de aprendizagem, como é que nós aprendemos e adquirimos a cultura, porque ela não é inata, apenas a genética. Então, nesse caso, esse é um primeiro tema sobre cultura. Depois, é preciso superar, acima de tudo, através da antropologia, uma mentalidade religiosa medieval e, ao mesmo tempo, também perceber o choque de culturas entre os colonizadores e os colonizados. Então, a antropologia vai nascer justamente a partir deste confronto, entre essas duas coisas, tá? Primeiro, a forma como os colonizadores dominaram os povos colonizados e como que esses colonizadores também acabaram aprendendo alguns aspectos que vieram dos colonizados. E vice-versa, a gente vai chamar isso de aculturação. Mas a antropologia está muito mais ligada a esse debate, então, que circunda a questão das heranças genéticas e a aprendizagem pessoal. A antropologia vai tentar superar um olhar medieval, religioso medieval, e depois essa ideia de choque de culturas a partir dos colonizadores e dos colonizados. Outra coisa bem importante para a nossa revisão, que eu anotei aqui então, é essa ideia que eu falei agora há pouco, tem uma questão bem interessante do ponto de vista religioso também, que a Igreja Católica ou algumas igrejas debatem bastante a ideia de que todo ser humano é digno de dignidade. Para ser bem redundante mesmo, tá? Todo ser humano tem o respeito em si, ou merece respeito de si, para ser mais claro. Nesse caso, então, toda vida tem, acima de tudo, o reconhecimento de sua dignidade. Toda vida é digna de dignidade. Esse é o primeiro ponto importante. Racismo, etnocentrismo vai cair com certeza. Por favor, olhem isso com muita atenção. Tá? Isso está resumido aí no nosso material das aulas. Tá? Outra coisa muito importante, quero resumir aqui algumas formas de antropologia que existem. Vamos lá. Antropologia social, conviver com culturas diferentes, inserir-se em outras culturas, a ideia de antropologia social. Antropologia da linguagem, né? Como é que os outros vivem e se comunicam a partir das formas de comunicação que elas têm. Como é que se expressa um sentimento, como é que se expressa um modo de ser, um jeito de ser. Isso tem a ver com a ideia da sociologia da linguagem, antropologia da linguagem, perdão. Então, antropologia social, a convivência entre culturas diferentes. Depois, antropologia da linguagem, essa ideia de como as pessoas vivem e se comunicam e elas expressam pontos de vista. Tá? Depois, antropologia pré-histórica tem a ver com a arqueologia. Arqueologia e pré-história, então, tudo a ver, né? E eu gostaria que vocês entendessem para a questão que vai aparecer no Avalia, que nesse contexto não existiria antropologia psicológica, tá? Não existiria antropologia psicológica, bem importante lembrar. Zetética e dogmática, último tema que nós trabalhamos aí no nosso material, bem fácil de lembrar, bem simples de lembrar, então, por favor, levem isso em consideração.
Porque, afinal de contas, a zetética tenta se preocupar com o direito e a equidade e a paz social. O direito, então, teria, a partir da zetética, um papel importante porque ele traria mais preocupação com a paz social e com a equidade. Beleza? Outra coisa muito importante, o direito à cidade é um direito bem interessante porque tem a ver com essa noção importantíssima de que todos os movimentos sociais debatem, discutem e se interessam sobre o direito à cidade. Então, por que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver com a ideia da importância da antropologia quando olha para a realidade atual, no sentido de se preocupar com temas muito contemporâneos, tá? Então, o direito à cidade, aos espaços públicos, é um direito importante. Afinal de contas, todos os movimentos sociais, de uma maneira ou de outra, se preocupam com isso, tá? Outra coisa muito importante, lembrar do evolucionismo do Taylor, né? Lembrar dessa pirâmide, lembram, né? Vamos lá, bem rapidinho, bem simplesinho aqui. Nós teremos, então, o selvagem, o bárbaro e o civilizado. A ideia é que, segundo Taylor, do ponto de vista evolucionista, todas as sociedades selvagens ou bárbaras deveriam se tornar civilizadas, né? Então, deveriam alcançar esse patamar evolutivo. É uma preocupação que existia no tempo do Taylor, tá? Então, lembrar, evolucionismo e neoevolucionismo, todas essas linhas evolucionistas acreditam que as raças, melhor, os povos, as civilizações atrasadas deveriam alcançar as mais adiantadas, deveriam imitar e copiar. O que é um erro que depois vai aparecer com Franz Boas, né? Mas é importantíssimo lembrar disso. Outro tema interessante para finalizar um pouquinho aqui a nossa revisão é a importância de etnologia e etnografia. Está lá no texto também. Etnologia e etnografia. Outra coisa muito interessante, pessoal, do ponto de vista científico, o que interessa levar em consideração? Que no mundo científico ou da pesquisa científica não existem dogmas, tá? Não existem dogmas. É tudo baseado em testes e experimentos. Então, de modo geral, toda a ciência baseada em provas, ela precisa demonstrar. Então, não existem dogmas verdadeiros, inabaláveis, indestrutíveis, inquestionáveis. Então, nesse caso, ó, a ciência busca questionar e revisar o tempo todo suas descobertas, porque as descobertas científicas não são válidas para sempre. Elas podem ser revistas, revisionadas, refeitas, tá? Então, o que eu demonstrei ontem, eu posso demonstrar, talvez hoje, mas amanhã eu não sei. Outro cientista vai lá e diz, não, isso não é verdade. Existem outras demonstrações, outras ideias que provam que isso não é verdade. Tá? Então, essa abertura ao questionamento é um ponto muito interessante para as ciências demonstrativas e empíricas. Tá? Outra coisa muito interessante, né? Qual é a formação básica da miscigenação brasileira, da mistura racial brasileira? Né? Lembrar então, né? A raça etiópica ou negra, a raça americana, que é o indígena, e a raça caucasiana, que é o europeu. Tá certo? Então, isso que determina a identidade brasileira. A mistura dessas três raças, que alguns vão chamar de três raças tristes, né? Isso é bem interessante, existe toda uma linguagem com relação a isso, né? Então, lembrar justamente quem é que determina a nossa miscigenação é justamente o encontro dessas três raças fundamentais. Os indígenas, que são os americanos, tá? Os caucasianos, que são os europeus, e os etíopes, que são os negros, tá? Ok? A mistura dessas três raças. Por fim e ao cabo, lembrar de duas coisas importantes, né? Olha só, a diversidade cultural, lembrem desta ideia, tá? É a questão que eu consegui achar para vocês lá no Avalia. A diversidade cultural é a cara da pós-modernidade, tá? Então, bem importante. O que vai determinar a nossa experiência moderna, ou pós-moderna, como se chama hoje, é justamente a importância da valorização da diversidade. E também lembrar uma última questão que está lá na aula sobre processo cultural, se eu não me engano, que é sobre a ideia de sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, tá? A relação da sustentabilidade com a cidadania. Pessoal, em linhas gerais, eu acredito que se vocês derem uma olhada neste vídeo com muita atenção, derem uma olhada no nosso texto com mais atenção ainda, eu acredito que vocês vão se dar muito bem na nossa atividade do Avalia, tá? Da M3 em Antropologia Jurídica. Agradeço a paciência de vocês, a atenção, sejam muito felizes, um bom final de semestre. Nesse caso, nesse momento aqui, desejo a vocês, então, também um 2021 melhor que 2020, tá? E que vocês fiquem bem.
Tudo de bom e o meu abraço. Tchau, tchau.